Diabéticos podem comer frutas? Bem, resolvi gravar esse podcast porque essa pergunta ela é extremamente frequente em consultório e também entre profissionais de saúde, né? Sempre há essa questão: as frutas são boas para a saúde ou são perigosas? Os diabéticos podem comê-las ou devem limitar a sua ingestão? O que será? Bem, se nós levarmos em conta que hoje em dia, em nosso meio, a maioria das causas de óbito são devidas a doenças crônicas não transmissíveis ou a doenças crônicas degenerativas e que a diabetes configura-se uma dessas causas de óbito da nossa população, nós podemos, primeiramente, parar para fazer a seguinte reflexão: por que essas doenças são tão frequentes em nosso meio? Nós temos muitas explicações plausíveis para isso. Temos muitos panos de fundo para essas doenças. No entanto, a alimentação é algo crucial, é algo pontual que, se não for bem observado, tanto pode gerar essas doenças como potencializá-las. Assim como o contrário também é verdadeiro. Através da alimentação, nós podemos fazer o caminho de volta e tanto prevenir como reverter muitas dessas doenças em muitos casos. É claro que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, mas vale a pena frisar que uma boa alimentação contribui significativamente para uma boa saúde. E isso nós não podemos deixar de dizer, porque a maneira como nós nos alimentamos, ela sim tem um impacto muito grande na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Bem, se nós levarmos em conta que hoje entre 80 a 90% da população não consome nem 15 gramas de fibra dia ou 17 gramas de fibra dia, nós podemos pensar que talvez o consumo, esse baixo consumo de fibras esteja na gênese de muitas dessas doenças. E sim, se nós pegarmos dados de fezes fossilizadas, datadas do Paleolítico, nós veremos que nossos ancestrais consumiam 10 vezes mais do que isso como rotina. Ou seja, eles consumiam cerca de 170 gramas de fibra por dia. Em tribos africanas afastadas da civilização moderna, é normal, é comum a ingestão de 50 gramas de fibra dia. E vale ressaltar que nessas tribos, o câncer coloretal é raro. Em nosso meio, todas as entidades de nutrição e medicina recomendam que a população consuma, em média, 30 gramas de fibra dia, mas a maioria das pessoas não faz isso. E isso tem um impacto muito grande nas cascatas metabólicas do organismo, no funcionamento do trânsito intestinal, na microbiota intestinal, nos moduladores bioquímicos, nos neurotransmissores, enfim, isso altera a saúde como um todo. Eu chego a dizer que as fibras são um elo perdido da saúde. Ou seja, à medida que nós recuperamos o consumo das fibras, nós podemos seguramente dizer que estamos indo de encontro a uma maior saúde, a uma maior qualidade de vida. E aonde estão essas fibras? Essas fibras, elas estão nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos cereais, nas leguminosas, nas raízes, ou seja, nos alimentos naturais e simples vindo da terra. Aí estão as nossas fibras. E as pessoas, têm deixado cada vez mais de lado o consumo desses alimentos, principalmente após o advento do refino, da sofisticação do refino dos alimentos, da era dos alimentos industrializados e processados, indo de encontro a cada vez mais a uma alimentação rica
em farinha refinada, açúcar branco, gorduras saturadas, gorduras trans, e consumindo cada vez menos o que nos faz saudáveis: fibras, vitaminas, minerais, gorduras poliinsaturadas e insaturadas presentes no reino vegetal. Uma outra coisa a qual eu chamo atenção é que nas frutas, além da presença dos carboidratos complexos, que são totalmente diferentes de carboidratos simples, nós temos também a presença de outros macronutrientes, tais como proteínas e lipídios, em sua maioria, lipídios bons para o organismo, lipídios saudáveis. Além disso, há também a presença marcante das vitaminas e dos minerais, ou seja, dos micronutrientes. As frutas, tais a Mãe Natureza nos oferece, são um pacotinho onde há a presença de todos esses macro e micronutrientes. A mão humana, no entanto, pegou, principalmente o milho, e dali, extraindo quimicamente, sinteticamente, a frutose, lançou no mercado como matéria-prima de uma gama de produtos industrializados a frutose isolada, que não tem mais a sua completude, não é mais o alimento inteiro, íntegro, completo, tal qual ele veio da natureza. É apenas algo isolado. Em 1847, um químico conseguiu isolar essa frutose de milho, e assim, fez um adoçante 170 vezes mais forte do que o açúcar, e a indústria a utiliza como matéria-prima. Muitas pessoas confundem completamente o conceito de carboidrato complexo com carboidrato simples, da frutose como um ingrediente das frutas, com a frutose isolada, quimicamente, sinteticamente. Se vocês voltarem, aqui mesmo no YouTube, no meu canal, vocês vão ver a minha aula de número 3, qual a composição dos alimentos, e eu explico em detalhes a diferença entre carboidratos simples e carboidratos complexos, a diferença do conjunto que nos é dado, nos é ofertado pela Mãe Terra, dos produtos isolados feitos pelas técnicas humanas. É absurdamente diferente, tem um impacto diferente no corpo, um impacto diferente na saúde, um impacto diferente no meio ambiente. Por favor, não temam as frutas, não tenham frutofobia. As frutas são amigas, são alimentos extremamente ricos que precisam voltar às famílias. Antigamente, as famílias se reuniam, na época da colheita de algumas frutas, por exemplo, jabuticaba, amora, morango, e era comum, nos finais de semana, as famílias elas ficarem consumindo uma grande quantidade de frutas sazonal, ou seja, da época, na primavera, do verão, do outono, do inverno. Nós estamos perdendo esse contato com a terra, esse contato com as famílias, esse contato com os alimentos simples, os alimentos fonte, os alimentos base. Precisamos pensar nisso e pensar num retorno, às nossas origens, às nossas raízes. Quanto mais simples um alimento for, mais rico ele será. Melhor impacto ele terá em nosso corpo, em nossa sociedade e no planeta como um todo. Precisamos pensar e resgatar isso. Precisamos entender de uma vez por todas que nosso corpo foi gerado através de seleção natural por milhões e milhões de anos em um planeta que testou todos os alimentos possíveis para o bom desenvolvimento de nossa espécie. E as frutas foram consumidas por nós, pela nossa ancestralidade, em bastante quantidade durante muito tempo até os dias de hoje. Essas doenças, elas estão em expansão, são verdadeiras epidemias no nosso mundo,
moderno. Estão relacionadas, portanto, ao nosso estilo de vida e à nossa alimentação atual. Por favor, não confundam a parte pelo todo. Tenham esclarecimento, consciência e criticidade ao ler as reportagens, ao ler os rótulos. E qualquer dúvida, eu estou à vontade, vocês podem comentar abaixo dessa postagem. Eu espero ter contribuído. E antes de terminar, eu gostaria de dizer aos diabéticos que, na verdade, não existe uma restrição absoluta de nenhum alimento em 100%, né, para os portadores dessa patologia. É diferente de um celíaco, por exemplo, ou de um alérgico que não pode um determinado alimento de jeito nenhum. No caso dos diabéticos com os carboidratos, o que é preferível fazer é consumir carboidratos complexos com bastante harmonia, com bastante sabedoria, dando preferência aos alimentos da terra e abrindo-se para o resgate das nossas raízes e da nossa ancestralidade. Eu espero ter contribuído. Uma excelente semana a todos e todas e até a próxima semana.